Olá, você sabia que a rinite alérgica atinge 26% das crianças entre 2 e 10 anos? Entre os adolescentes, o número pode chegar aos 30%. Uma pesquisa recente da Faculdade de Medicina da UFMG aponta que as crianças que sofrem com rinite alérgica ou hipertrofia das amígdalas e da adenoide são mais propensas a apresentar comportamentos com dispersão de atenção, desregulação emocional e hiperatividade. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Maíra Torres, que é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Maíra. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Você poderia começar explicando aos nossos ouvintes o que é a rinite alérgica? A rinite alérgica é uma doença inflamatória da mucosa nasal, que é desencadeada por uma resposta mediada por IgE a partir de uma sensibilização. No ar a gente tem diversos aeroalérgenos e eles são pequenas moléculas solúveis que chegam facilmente na nossa mucosa. Algumas pessoas têm uma predisposição nesse contato de gerar uma resposta exacerbada e que vai gerar sintomas de nariz entupido, nariz escorrendo, espirro. E isso vai, a princípio, pode ser uma coisa leve ou pode ser grave e ter, de fato, vários impactos. Ah, entendi. E a poluição que a gente vê em cidades como BH ou São Paulo? Ela pode influenciar na rinite alérgica? A poluição é mais irritativa, é um outro tipo de rinite. A alérgica é mais ácaro, pelo de gato, pelo de cachorro, fungo. Muito da poeira, mas o ácaro que fica na poeira. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é essa imunomodulação, por favor. Sim, acaba que a gente tem a própria questão de atualmente a gente ter criança que veio da pandemia, que não teve uma exposição. Porque um dos fatores que a gente acredita que fazem a gente ter essa alergia é justamente uma falha numa imunomodulação. E talvez por não ter sido exposta, por ter ficado reclusa por conta da pandemia, isso leve até uma nova prevalência diferente de tanto de rinite alérgica, de hipertrofia adenotonsilar, porque um dos estímulos para a gente também ter um crescimento maior de amígdala e adenoide é infecção de repetição, e a gente vê que essas crianças que antes estavam em casa, agora elas foram para a escolinha e estão doentes e não melhoram por nada, que a gente meio que com a pandemia teve uma ruptura desse padrão todo. A gente tem criança mais velha entrando em contato com um vírus que ela já devia ter entrado em contato anos antes, e junta na mesma idade de uma criança mais nova, é como se ela tivesse uma dívida imunológica para pagar. Certo. Agora falando um pouco da sua pesquisa, Maíra. Que fatores te motivaram a investigar essa possível relação? A motivação veio um pouco de eu gostar muito de criança, de estar no otorrino, e a gente vê que a rinite alérgica e a respiração oral são extremamente prevalentes, especialmente no otorrinopediatria, é o carro-chefe do otorrinopediatria. O otorrinopediatra vive de criança respiradora oral. E na literatura sempre fala que era uma criança agitada, inquieta, mas não, assim, tinha um grau, de fato. Era um mito, mas a gente não tinha uma comprovação para isso. E acaba que tinha um interesse pessoal, que realmente eu queria fazer um mestrado, era uma coisa que eu gosto de cognição, comportamento, essas coisas meio psicanálise. Então eu juntava um interesse dentro da otorrino com um interesse fora da otorrino, e junto com a minha vontade de fazer um mestrado, porque eu realmente gosto de pesquisa, gosto de uma carreira acadêmica. Então, juntou tudo. E de que forma você quantificou esses fatores de cognição e comportamento? É porque, justamente, como a gente queria comparar e ver se de fato existia essa relação, a gente não queria uma análise subjetiva. Muitos estudos, às vezes, aplicavam umas questões abertas nas crianças para ver se elas tinham um desempenho pior em leitura, em escrita, mas não é algo tão comparável, justamente por ser muito subjetivo. Ou então perguntavam quantos dias as crianças faltaram na escola. A gente queria um dado que realmente fosse comparável e que não dependesse da nossa interpretação, para ser um estudo mais rigoroso e não questionável. Você pode nos explicar como é feito o teste cognitivo? Como as crianças foram avaliadas? O padrão ouro para a gente avaliar cognição é a bateria neuropsicológica, que é literalmente uma bateria. São inúmeros testes que demoram, assim, na melhor cenário, 3 horas para serem aplicados. Só que eles são muito subjetivos. Você precisa de um profissional extremamente capacitado, que muitas vezes a gente não tem no SUS. No UFMG está começando um ambulatório que tem um profissional assim. Então, era um pouco difícil conseguir fazer esse trabalho junto com ele. E como ainda dependia da interpretação dele,
sempre é questionável. Tudo de ciência que você consegue colocar um número, um valor, é melhor, porque tira a parte da interpretação. E o P300 é útil por isso, porque justamente ele te dá um número, um valor, é uma onda, você vê se ela repete, se repetiu, se não repetiu, não depende da sua interpretação. O próprio programa já analisa, você vai e marca ali o ponto. E, apesar de, claro, a bateria neuropsicológica ser mais completa, porque ela não vai avaliar só atenção, tempo de reação, memória de trabalho, ela avalia vários outros aspectos. Só que ela é muito mais demorada, depende desse profissional, e acaba que o P300, ele pode ser feito por otorrino e por fono, então já estava dentro da minha área de atuação, e ia me trazer um dado que tira esse viés do subjetivo. E qual foi a metodologia que você adotou para o estudo? Ele forma uma onda através de um estímulo auditivo e capta a resposta cerebral. E aí, essa resposta é vista através de uma onda. E a gente consegue, então, ver a latência da onda, que é o tempo que demora para a onda formar, e a amplitude, que é, de certa forma, a resposta que a gente tem nessa onda. E a gente consegue, então, um dado objetivo. E para avaliar a questão do comportamento, a gente utilizou questionários que tinham uma forma semi-quantitativa, uma pontuação da intensidade de sintomas, de agitação, de hiperatividade, tanto aspectos emocionais. A criança às vezes pode ser mais triste, mais acanhada, mais tímida. Então a gente tinha uma certa pontuação para tudo, que justamente o objetivo era esse, conseguir comparar, não subjetivamente, esse impacto. E quanto ao comportamento, de que forma que ele foi avaliado? Então a gente começou comparando as crianças respiradoras orais com crianças respiradoras nasais. As crianças respiradoras orais, elas foram subdivididas, igual eu tinha falado, para investigar. Então, tinha o grupo da rinite alérgica, o grupo da hipertrofia adenotonsilar, que é a amiloadenose grande, e o grupo que tinha as duas coisas. A gente juntou e dividiu as comparações em 2 pontos, entre respirador oral e nasal, e depois a gente subdividia e comparava o respirador nasal com cada um desses grupos. A comparação, a gente utilizou 2 questionários, um que é muito voltado para o TDAH, que pesquisa hiperatividade, impulsividade, desatenção, que são os sintomas cardinais do TDAH, e que quem respondia era o pai, ali na hora, só marcar, de 0 a 3, a intensidade do sintoma da criança. E eram 18 perguntas. E um outro questionário que avaliava relacionamento com os colegas, que avaliava adequação do comportamento da criança em relação ao ambiente, aspectos emocionais, e esse ia de 0 a 2, o pai pontuava. Todas as crianças preencheram isso, tanto quem respirava pelo nariz, quanto quem tinha algum problema. Ah, certo. E você pode nos explicar melhor como esse teste auditivo funciona? E todas as crianças faziam esse exame, que é um exame de potencial auditivo, que coloca um fone de ouvido, coloca eletrodos na testa, atrás do ouvido, e ele capta, através desse estímulo, a resposta do cérebro na interpretação desse som. E para interpretar um som, você usa atenção, você usa memória de trabalho, tempo de reação, e aí a gente consegue ter um dado objetivo desses aspectos cognitivos. Claro que ele não resume a cognição é extremamente complexo, mas ele dá um dado muito objetivo, porque é um valor, literalmente, que a gente consegue comparar entre cada uma dessas crianças. E é um exame rápido, a princípio, a gente consegue fazer ele em cerca de 10 minutos. Claro que a criança tem suas particularidades, porque ela não quer ficar sentada 10 minutos, especialmente essa que já é agitada. Então, deu um trabalho, mas assim, a gente conseguia captar esses dados e aí a gente conseguia comparar entre eles. Entendi. E, Maíra, além do P300 e do questionário comportamental, existe alguma outra correlação que foi observada entre a rinite e os fatores que você analisou? A gente acabou que, junto quando a gente aplicava o questionário e fazia o P300, a gente perguntava para os pais, numa escala de 0 a 10, para ele pontuar a intensidade dos sintomas da criança e o tanto que ele achava que aquilo tinha um impacto na vida dela. E esse dado, essa nota, foi a nota que mais teve correlação com o desempenho, comportamento e cognição. Mais do que o próprio P300 em si, uma relação junto com os aspectos de comportamento, mais do que o grau de obstrução, então o tamanho da amígdala ou a gravidade da rinite, mais do que tudo isso, o que mais teve correlação com a disfunção cognitiva e comportamental foi a própria percepção dos pais. Então a gente vê que, na verdade, o relato dos pais parece que tem uma associação muito forte. E lembra muito pra gente no otorrino a questão da perda auditiva. Porque um dos critérios pra gente investigar a perda auditiva é o pai falar: minha criança, ela não escuta bem.
Se ele falar, tá falado. Você vai investigar. Então, a gente acha que talvez no quesito de comportamento, cognição, a percepção do pai, o pai chegar e falar que ele acha que a criança tem um problema, deve ser um pilar para a gente investigar. Você acha que é possível a gente afirmar, após os resultados da sua pesquisa, que esses efeitos da rinite, como a falta de atenção ou a hiperatividade, eles são reversíveis? Então, a literatura ela é um pouco nebulosa nessa área. Alguns trabalhos falam que depois de uns 6 meses, principalmente a criança com hipertrofia dentoncilar, que é operada, ela tem uma melhora em algumas funções executivas, mas que não chega a ser no patamar de uma criança que nunca teve essa obstrução. E como, justamente, é uma coisa extremamente, uma avaliação longitudinal, acaba que 6 meses não são suficientes para a gente concluir isso. E no meio dessa respiração oral, junta a apneia do sono. Se a apneia do sono, mais do que só a respiração oral, é o principal fator para ter essa disfunção, então acaba que ainda tem muita coisa aí no meio para a gente tentar definir. Para finalizar, Maíra, os resultados encontrados pela pesquisa podem ser aproveitados pelo SUS? Com certeza. Para tanto um tratamento precoce, porque a gente viu que tem essa disfunção. A gente ainda não sabe nem se ela é reversível. Sim. Então, a gente tem que investir em tratar o mais cedo possível e o mais intensamente possível para tratar da melhor forma. E acaba que também isso gera outras pesquisas, porque justamente a gente tem que tentar entender se isso é reversível, se não é, se é reversível até um certo ponto. Porque a gente está falando de coisas que vão ter um impacto muito grande na vida de uma pessoa. É uma criança com desempenho escolar pior. Essa criança, depois, quando ela sair para o mercado de trabalho, ela vai ter um desempenho pior do que os outros adultos. Então, é uma coisa que tem um impacto extremamente grande, tanto na própria vida da pessoa como para o próprio país. Agradeço novamente a participação da pesquisadora Maíra Torres. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões. Podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e João Mota. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde e até a próxima.